Falar um pouco de política. Após a rejeição do Senado ao nome de Jorge Messias para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula teve uma conversa com o atual advogado-geral da União. E segundo a apuração da analista Clarissa Oliveira, o presidente garantiu a Messias que no momento certo vai enviar novamente o nome dele para a mesma vaga para o STF. Para falar sobre isso, eu chamo Caio Junqueira e também a nossa analista Edilene Lopes, hoje com a gente aqui no CNN Prime Time. Muito bom te ver, Edilene. Mas eu começo com você, Caio. Você conversou, inclusive, com alguns senadores. O que eles disseram sobre essa possível nova indicação de Jorge Messias? Isso, Márcio. Boa noite, Edilene. Bem-vinda aqui. Vamos lá, Márcio. O que acontece? Tem uma regra, o governo talvez não tenha feito esse cálculo ou a articulação política dele não tenha alertado dessa... É uma resolução da mesa do Senado, resolução, ato da mesa número 1 de 2010, estou com a minha cola aqui, Márcio, que diz no artigo 5º, abre aspas, é vedada a apreciação na mesma sessão legislativa, na mesma legislatura, de indicação de autoridade rejeitada pelo Senado Federal. Ou seja, era o José Sarney, o presidente, em 2010, na época dessa resolução, e simplesmente não pode o Senado apreciar novamente o Messias neste ano, né? A legislatura vai até o final de janeiro, né? Até a posse da nova legislatura, costuma ser sempre 1º de fevereiro do novo ano, depois das eleições. Então, simplesmente, ainda que o presidente Lula queira, de fato, né, como indicam as apurações, inclusive da nossa Clarissa Oliveira, não pode o Senado apreciar o nome dele ou de qualquer outra autoridade rejeitada na mesma legislatura. Isso significa que, se o presidente Lula quiser, de fato, enviar o Jorge Messias neste ano, e quiser tentar que ele passe pelo crivo de uma sabatina, de uma aprovação, de uma votação na CCJ e no plenário, precisaria esse ato da mesa número 1 de 2010 ser alterado, ser mudado para que isso pudesse acontecer. E para que ele seja mudado, precisa de algum tipo de negociação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente sabe que a relação hoje é praticamente inexistente. A gente viu os dois juntos na posse do TSE na semana passada, praticamente não conversaram, não trocaram ideia, e aí fica esse entrave. Pode ter sim esse desejo do presidente Lula, ele pode mandar, mas para levar a votação nesse ano, precisaria de algum tipo de acordo político que hoje, né, 18 de maio, ainda não está no cenário. Pode ser que esse cenário mude, mas a se considerar a situação e o contexto político de hoje, não é possível mandar e votar e aprovar neste ano o nome do Jorge Messias. Edilene, parece que se a relação entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não está boa, parece que essa insistência no nome de Messias só vai adiantar para irritar ainda mais Davi Alcolumbre, apontado por muitos como o articulador da rejeição do nome do advogado-geral da União na primeira votação no Senado, né, Edilene? Boa noite para você. Exato. Boa noite, Márcio. Boa noite, Caio. Um prazer estar com vocês. Boa noite a toda a nossa audiência. Exatamente. Eu conversei com interlocutores de Davi Alcolumbre que disseram que essa insistência do presidente Lula no nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal irrita ainda mais o presidente da Casa Alta. A leitura dos interlocutores de Davi Alcolumbre é que o presidente Lula já perdeu bastante. Não apenas não conseguiu que seu indicado fosse para o Supremo Tribunal Federal, como também ficou sem um candidato ao governo de Minas, já que Rodrigo Pacheco, que era o nome apoiado por Davi Alcolumbre para o Congresso Nacional, também negou disputar o governo do estado até o momento. Ele já teve uma conversa com Edinho Silva, que é o presidente nacional do PT, disse que sem uma frente ampla, que não foi articulada pelo presidente Lula, não é possível que ele dispute o governo do estado, porque estaria solitário apenas com a base atual da federação do presidente, precisaria de um partido mais robusto e por isso negou. Lula e Alckmin ainda tentam uma força-tarefa para tentar convencer Rodrigo Pacheco de se candidatar, mas a princípio ele perdeu também esse candidato, ou seja, o palanque em um dos estados que é um dos colégios eleitorais mais importantes do Brasil. Então, Davi Alcolumbre avalia que esse já seja um prejuízo suficiente e que o presidente Lula não deva insistir. Alcolumbre, inclusive, que articula uma cadeira no Tribunal de Contas da União para o Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Congresso Nacional. Há uma indicação que pode acontecer com a saída de Bruno Dantas e o nome articulado pelo presidente do Congresso é o nome de Rodrigo Pacheco. O que poderia acontecer
favorecer para uma nova indicação de Jorge Messias. Ela poderia ser feita, inclusive, esse ano, e como bem trouxe Caio Junqueira, o regimento não permite que uma votação nova ocorra porque houve uma rejeição, mas ele pode ser votado na legislatura seguinte, ou seja, a partir do ano que vem. Só que o cenário seria maléfico para ele, porque o Davi Alcolumbre pode ser reeleito presidente da casa e o Senado pode ser um Senado muito mais de direita, da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem articulando isso há algum tempo. O que o PT poderia fazer para pressionar Davi Alcolumbre? De repente, lançar um candidato próprio para enfraquecê-lo? Nem a base do presidente Lula e nem a base de Davi Alcolumbre acreditam que isso possa acontecer. Então, fatos novos terão que vir à tona para que uma articulação para Jorge Messias dê certo, porque, a princípio, uma nova indicação seria uma nova vergonha, uma nova derrota histórica para o presidente Lula no cenário atual. Márcio. É o jogo da política com todas as peças e possibilidades já no tabuleiro. Muito obrigado, Edilene. Obrigado também mais uma vez, Caio Junqueira.